O que é o campo harmônico? Para que serve o campo harmônico? Como usar o campo harmônico? Você vai descobrir tudo isso agora. Meu nome é Elias, esse aqui é o canal Espaço Melódico e aqui eu ajudo vocês a tocar violão. Bom, sem enrolação, para resumir em termos mais populares, mais fáceis de se entender, o campo harmônico ele é uma panelinha, ele é um grupo mais chegado de cada tonalidade. O que é uma tonalidade? A tonalidade é a altura que a gente vai tocar aqui. Vamos supor, se eu vou tocar em Sol, é uma tonalidade. É a tonalidade e ele tem o seu grupinho mais chegado. Se eu for tocar em Ré, Ré é uma tonalidade e ele tem o seu grupinho mais chegado. O que é essa panelinha? Não tem aquela pessoa que tem aquela turminha de pessoas que eles são mais próximas, que ele sempre está mais junto com eles, a famosa panelinha? Na música, no campo harmônico, é a mesma coisa. Cada tonalidade vai ter a sua panelinha e juntos eles se tornam 7 acordes. Então, por exemplo, o Sol ele tem mais 6 amiguinhos ali que vai formar a sua panelinha e junto com eles serão 7. Então, qual que é a vantagem de eu saber disso? Quando eu sei qual é a panelinha, né, qual é o campo harmônico de cada tonalidade, então fica mais fácil para eu saber quais acordes que eu vou usar quando eu estiver tocando aquela música. Por exemplo, se eu estou tocando em Fá maior, eu já sei quem é os outros 6 que faz parte da panelinha ali. Então fica mais fácil eu saber quais acordes que eu posso usar, ao invés de eu tentar ficar pescando, procurando, caçando qual que eu vou usar aqui. Então, para resumir essa primeira parte, campo harmônico é a turminha, é a panelinha ali de cada tonalidade, é o grupinho específico. E tonalidade é a altura que a gente vai tocar aqui. Antes da gente partir para saber como fazer todos os campos harmônicos, preciso passar um negocinho aqui rápido, se caso você não saiba, você precisa ter pelo menos uma base para não ficar perdido na hora de escrever todos os campos harmônicos, na hora de descobrir todos os campos harmônicos. Tom e semitom é a distância entre as notas. Quando falamos em semitom, a gente anda meio tom. E o tom, obviamente, é quando a gente anda um tom inteiro. Aqui no violão, quando a gente pressiona a primeira casa, a gente tem o Fá. Se a gente anda uma próxima casinha, a gente vai ter um Fá sustenido. Ou seja, andamos meio tom. Se andamos mais meio tom, temos o Sol. Ou seja, a gente andou mais meio tom. Agora, se a gente volta aqui para o Fá e anda 2 casinhas, a gente já vai direto para o Sol. Então a gente vai ter um tom inteiro. É importante que você entenda esse conceito de semitom, de tom, para na hora que eu vou explicar aqui sobre campo harmônico ficar fácil para você entender. Então, tendo dito isso agora, vamos construir todos os campos harmônicos. Então vamos lá, pessoal. Eu passei aqui para o caderno, porque vai ser mais fácil de eu explicar, já que eu estou sem computador e sem quadro. Mas é coisa bem simples, você vai entender rapidinho. A primeira coisa que a gente precisa saber é que existem 12 tons, 12 tonalidades que a gente pode criar música. É o que a gente chama de escala. Ó, a minha letra é quase igual de médico. A única diferença é que a do médico é um pouquinho melhor. Escala cromática. Mas eu vou ditando, aí você pode escrever aí. Porque se depender da minha letra, você não vai conseguir entender. Escala cromática. A escala cromática, como eu disse, ela tem 12 notinhas. 7 delas você já conhece, que é qual? Dó, ré, mi, fá, sol, si. Então vamos escrever aqui, ó. Vou escrever em cifras, tá? É importante que você já saiba ler as cifras. Dó, ré, mi, fá. Isso aqui é um G, tá? Sol, lá, si. Ok, 7 você já conhece. Agora você só precisa descobrir, nós só precisamos descobrir quais são as 5 que estão faltando. Que não é nada mais é do que o próprio Dó, porém sustenido. Ou seja, você escreve Si de novo e joguinho da velha. O Ré é a mesma coisa, você escreve o D de novo e joguinho da velha. O Mi, por hora, não tem sustenido. O Fá, você repete o F, escreve joguinho da velha, que é um Fá sustenido. O Sol, a mesma coisa, escreve o G de novo, joguinho da velha. O Lá também, escreve o Lá de novo, joguinho da velha. E o Si também não vai ter sustenido. É importante que você, se você tiver o caderno e quiser anotar isso aí, isso aqui é só para você entender o raciocínio no final. Ou seja, aqui a gente tem a escala cromática, todas as tonalidades que a gente usa para criar música. Aqui tem uma panelinha, o Dó sustenido tem uma panelinha, o Ré tem uma panelinha, o Ré sustenido tem uma panelinha, até chegar no Si. Então é bastante coisa que a gente tem possibilidade de criar. Então vamos
começar primeiro pelos mais comuns aqui, que é o Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Vamos escrever o dedo primeiro, o campo harmônico, e depois a gente faz os sustenidos. O campo harmônico de Dó você já sabe. Vou escrever aqui de novo. Dó, Ré, Mi, Fá, opa, perdão, é Fá, viu? Sol, Lá e Si. Aí você deve estar olhando e falando, não, mas isso aí não é o campo harmônico, isso aí é a escala. Então, o campo harmônico simplesmente nada mais é do que a própria escala. Porém, na escala a gente trabalha com notas. E no campo harmônico a gente vai trabalhar com acordes. Então, cada notinha dessa aqui vai virar um acorde. Vai distribuir entre maiores e menores. Aí, como eu faço para saber quais são maiores e menores? Vamos lá, primeira regra. A primeira regra para você que está começando agora é que o sétimo grau, a gente não vai falar mais nota, primeira nota, segunda nota, terceira nota. A gente vai falar primeiro, segundo, terceiro grau, quarto grau, quinto grau, sexto grau, sétimo grau, ok? Então, a primeira coisa que você vai saber é que o sétimo grau ela é meio diminuto. Então, a gente põe uma bolinha e faz um corte. Mas a gente não vai usar, para você que está começando agora, a gente não vai usar esse sétimo grau para praticamente nada, ok? Ele pode esquecer ele, vamos focar só nessas 6 notinhas aqui. Isso aqui é para coisa mais avançada, música de jazz, outros caminhos, é uma harmonia mais complexa. Então agora sobrou 6 acordes. Então vamos lá, quais são maiores e quais são menores? Tem 3 maiores e 3 menores. Os menores serão o segundo grau, o terceiro grau e o sexto grau. Então a gente escreve um M minúsculo na frente deles para caracterizar como menor. Tá bom? Os que restaram, eles não recebem nada, nenhuma letrinha. Então significa que eles são maiores. A gente está trabalhando aqui em tríades, não em tétrides. Mas isso aqui é assunto para outro vídeo. Então, ou seja, o segundo, o terceiro e o sexto são menores. E o que sobrou sem nada é maior. E o sétimo você não precisa se preocupar com ele agora. Ok? Ok, então como é que eu faço? De Dó já sei. Agora eu quero descobrir o de Ré. Como é que eu faço para descobrir o de Ré? É muito fácil. A gente vai se basear aqui na escala de Dó. A nota Ré, ela está a que distância de Dó? Lembra lá do violão que a gente dividiu em meio e um tom? A nota Ré, ela está a uma distância de Dó. Quer ver, ó? 1, 2. Ou seja, aqui a gente teria 2 casinhas. Se a gente tem 2 casinhas, a gente tem um tom. Então, a gente vai escrever aqui o Ré. Então, o que significa que a gente vai, daqui para frente, a gente vai repetir todas as notas, porém a gente vai aumentar um tom. Ou seja, Mi mais um tom, Fá mais um tom, Sol mais um tom, até dar 7 aqui. Aí a gente vai ter o campo harmônico de Ré. Quer ver? Vamos lá. Um tom de Ré, quem a gente tem? Aqui, ó. Um tom, você lembra que é o quê? 2 casinhas. Então, 1, 2. A gente tem um Mi. Maravilha. A gente escreve aqui o Mi. O próximo que a gente vai comparar é o Mi. Há um tom de Mi, quem que a gente tem? Ó, 6, 1. Há um tom de Mi, que são 2 casinhas, a gente tem um Fá sustenido. Então a gente escreve aqui o Fá sustenido. Agora, o próximo que a gente vai comparar é o Fá. Há um tom de Fá, o que a gente tem? Lembrando que cada notinha vizinha equivale a meio tom. Equivale a uma casinha. Quando a gente anda 2 notinhas, a gente tem uma casinha inteira, que é um tom. Então, o próximo a comparar é o Fá. Andando uma casinha de Fá, a gente tem 1, 2. A gente tem um Sol. Ok. O próximo a comparar é o Sol. Há um tom de Sol, há uma casinha de Sol, o que a gente tem? Meio, 1. A gente tem um Lá. Então o próximo a comparar é o Lá, não é? Então, há um tom de Lá, o que a gente vai ter? 1, 2. Vai ter um Si. Ok. Aí terminou. Como é que eu faço? Eu começo de novo. Então, há um tom, que são 2 notinhas, são 2 semitons. De Si, o que a gente tem? Meio, 1. Um Dó sustenido. Ah, maravilha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Deu 7 notinhas. Lembrando daquela regrinha, o sétimo grau, ele é
O sétimo grau ele é meio diminuto. Gente, tá ficando um pouquinho rasurado, mas eu acho que você vai conseguir entender. O segundo, o terceiro e o sexto são menores. E o que sobrou, não recebe nenhuma letrinha, são maiores. Então, aqui eu já tenho o campo harmônico de Ré formado. Então, se eu quisesse tocar em uma tonalidade de Ré, esses aqui são os acordes que eu posso usar em Ré. Se eu quiser tocar em Dó, esses aqui são os acordes que eu posso usar em Dó. Maravilha? Vamos para o próximo, que é o Mi. O Mi, agora o Mi a gente vai comparar com o Ré. A gente não vai comparar mais com o Dó, a gente vai comparar com o Ré, tá? Então, o Mi ele está a uma distância do Ré. Então, a gente vai escrever aqui. Mi. A próxima notinha seria o Mi, que a gente compararia. Que Mi é o tom que a gente quer descobrir, né? Então, ele está um tom de Ré. Então, é o que a gente quer descobrir. O próximo que a gente vai comparar vai ser justamente o Mi. Então, se Mi está um tom de Ré, quer ver, ó? Se Mi está um tom de Ré, ó, meio, um. Então, todas as notinhas aqui agora também tem que estar um tom comparando a de Ré. Então, o próximo a comparar é o Mi. No Mi, se eu ando 2 semitons, quem que eu vou ter? 1, 2, o Fá sustenido. Agora, a gente vai comparar o Fá sustenido. O Fá sustenido, se eu ando 2 semitons, quem que eu tenho? 1, 2, um Sol sustenido. Agora o Sol, se eu ando 2 semitons, quem que eu tenho? Meio, tenho um Lá. Agora a gente vai comparar o Lá. O Lá, se eu ando 2 semitons, o que eu tenho? Lá sustenido, Si. O Si, se eu ando 2 semitons, quem que eu tenho? 2, um Dó sustenido. Pessoal, essa aula vai ficar um pouquinho extensa, então, né, tenha paciência aí. O Dó sustenido, se eu ando 2 semitons, o que eu tenho? Meio, Ré sustenido. Então, vamos ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Está formado o campo harmônico de Mi. Lembrando que o sétimo a gente não usa, e é um meio diminuto. O segundo, o terceiro e o sexto são menores, e o que sobrou são maiores. Ou seja, esses aqui são os acordes que eu posso usar no campo harmônico de Mi. Essa aqui é a panelinha de Mi, tá vendo? Agora, qual que é a próxima tonalidade que a gente quer descobrir? O Fá, né? Dó, Ré, Mi, Fá. Então, o Fá, ele também... O Fá vai ser diferente. O Fá, ele tá a meio tom de Mi. Olha aqui. Não tem nenhum espacinho aqui. Ele tá a uma casinha de Mi. Então, a gente escreve aqui, ó. Fá. Consequentemente, agora a gente vai comparar com o campo harmônico de Mi e a gente vai aumentar apenas meio tom agora, apenas uma casinha. Não vai ser um tom inteiro. Então a primeira nota que a gente vai comparar aqui vai ser o Fá sustenido. A meio tom de Fá sustenido, quem que a gente tem? O Sol. Então a gente escreve Sol aqui, ó. O próximo a gente comparar vai ser o Sol sustenido. A meio tom de Sol sustenido, quem que a gente tem? O Lá. Então o próximo a comparar vai ser o Lá. A meio tom de Lá, quem que a gente tem? Um Lá sustenido. O certo seria escrever Si bemol, para não ficar 2 Lá em um campo harmônico só, mas eu acho que nesse primeiro momento não é algo assim tão necessário que você venha focar, só vai te atrapalhar mais. Então vamos escrever Lá sustenido mesmo. Agora o próximo que a gente vai comparar é o Si. A meio tom de Si, quem que eu tenho? Tenho aqui, ó, Si, Dó, tenho Dó. O próximo que a gente vai comparar é o Dó sustenido. A meio tom de Dó sustenido, quem que eu tenho? Tenho o Ré. Aí o próximo que a gente vai comparar é o Ré sustenido, sempre comparando com a de cima. A meio tom de Ré sustenido, quem que eu tenho? Tenho o Mi. Aquela regrinha de sempre, o sétimo a gente não usa porque ele é meio diminuto. O segundo, o terceiro e o sexto são menores.
e o que sobrou é maior. Então essa aqui é a panelinha de Fá. São os acordes que você pode usar no tom de Fá maior. Então seguindo Dó, Ré, Mi, Fá, agora o Sol. A gente quer descobrir qual é a tonalidade de Sol. Sol. O Sol está a 2 casinhas de Fá, olha só, 1, 2, o que significa que vai ser um tom de distância. Então todo o campo harmônico de Fá aqui agora a gente vai usar para comparar com o Sol. Porém, ele vai estar a uma distância do campo harmônico de Fá. Então o próximo aqui a gente vai comparar é o Sol. Ah, um tom de Sol, quem que a gente tem? Vamos olhar lá? 1, 2. Lembrando que um tom significa 2 semitons, 2 meio tons. 2 meio tons equivale a um tom. Então, meio, 1. Então a gente tem um Lá. Agora a gente vai comparar o terceiro, o Lá. A um tom de Lá, o que a gente tem? Vamos olhar? Meio, 1. A gente tem um Si. Agora a gente vai comparar o Lá sustenido. A um tom de Lá sustenido, quem que a gente tem? Meio, 1. A gente tem um Dó. Agora a gente vai comparar o Dó. A um tom de Dó, o que a gente tem? Meio, 1. A gente tem um Ré. Agora a gente compara o Ré. A um tom de Ré, quem que a gente tem? Meio, 1. A gente tem um Mi. E a um tom de Mi, quem que a gente tem? Meio, 1. Fá sustenido. Seguindo a regrinha, o 7º grau a gente vai deixar de lado, porque ela é meio diminuto. O segundo, o terceiro e o sexto são menores, a gente colocou em minúsculo. E o que sobrou são maiores. Aqui a gente tem a panelinha de Sol, é o grupinho de Sol. O próximo acorde que a gente quer saber, o próximo campo harmônico, é o campo harmônico de Lá. O Lá, olha para você ver, também está a 2 espacinhos de Sol. 1, 2. Significa que também vai ser a um tom de Sol. Então a gente vai comparar o campo harmônico de Lá com o de Sol aqui e vai pegar a distância de um tom. Então o primeiro que a gente vai comparar aqui vai ser o Lá. Quem que está a um tom de Lá? Vamos lá? Meio, 1. Temos um Si. Agora a gente vai comparar o Si. Quem que está a um tom de Si? Vamos olhar? Meio, 1. Dó sustenido. Agora a gente vai comparar o Dó. Quem que está um tom de Dó? Meio, 1. Tá o Ré. Agora a gente vai comparar o Ré. Quem que está a um tom de Ré? Meio, 1. Mi. Agora a gente compara o Mi. Quem que está a um tom de Mi? Meio, 1. O Fá sustenido. Sempre a gente vai comparar com o tom de cima, o tom vizinho. Aí sobrou aqui o Fá sustenido. Fá sustenido, quem que está um tom de Fá sustenido? Sol, Sol sustenido. Seguindo aquela regrinha, o 7º a gente ignora, porque ele é meio diminuto. O segundo, o terceiro e o sexto são menores. E o que sobrou é maior. E essa aqui é a panelinha do campo harmônico de Lá. São os acordes que a gente consegue usar em Lá maior. Só sobrou o Si agora para a gente comparar. Então o Si é o próximo campo harmônico que a gente quer saber. Isso aqui é um B, viu gente? É um B de bola. O Si, ele está a que distância do Lá? Vamos contar? Vamos lá. 1, 2. A 2 semitons, o que equivale a um tom. Ou seja, todo o campo harmônico de Si, comparado ao de Lá, vai estar a um tom de distância. Então vamos comparar Lá, Si, né? Ó, Lá sustenido, Si. O segundo é o Si. O que está um tom de Si? Meio, 1. É o Dó sustenido. Agora a gente compara o Dó sustenido, que é seguindo aqui a próxima nota, né? Quem que está a um tom de Dó sustenido? Vamos lá? Meio, 1. Aqui, ó. 1, 2. Meio, 1. Ou seja, é o Dó sustenido. É o Ré sustenido. Agora a gente compara aqui o quarto, que é o Ré. Quem que está a um tom de Ré? Aqui está o Ré, né? Meio, 1. 2 semitons equivale a um tom, que vai ser Mi. Lembrando que um espacinho significa meio tom, significa uma casinha. Agora se você anda duas notinhas, 2 espacinhos, você tem 2 casas do violão, que significa um tom. Eu estou repetindo muito isso porque isso precisa ficar impregnado na sua mente.
Ok, o próximo a comparar vai ser o Mi. Quem que está a um tom de Mi? Meio, um Fá sustenido. O próximo a comparar vai ser o Fá sustenido. Quem que está a um tom de Fá sustenido? Meio, um Sol sustenido. Você escreve o G e o joguinho da velha. E o próximo a comparar é o Sol sustenido. Quem que está a um tom de Dó sustenido, Sol sustenido? Lá, Lá sustenido. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, 7 notinhas. Seguindo a regrinha, o sétimo grau a gente ignora, porque é meio diminuto, a gente não usa agora. O segundo, o terceiro e o sexto são menores. Estou com dó de vocês por causa da minha letra aqui. E o que sobrou é maior. Então essa aqui é a panelinha do Si. São todos os acordes que a gente pode usar quando for tocar em Si maior. Aqui a gente tem o campo harmônico das 7 tonalidades mais usadas, que é Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Maravilha, mas e se eu quiser saber de Dó sustenido, de Ré sustenido, de Fá sustenido, de Sol sustenido e de Lá sustenido, que são os chamados acidentes? Como é que eu faço para descobrir? É mais fácil ainda, de Ré para Dó, de Dó para Ré, você comparou um tom, né? Porque são duas casinhas. Se você quiser saber o Dó sustenido, é só você comparar agora com meio tom. Não gasta nem você ficar voltando. Você quer saber agora de Dó sustenido. Dó sustenido está a uma casinha de Dó. Então, escreve aqui, ó, Dó sustenido. Ficou fácil agora. Tudo vai ser meio tom. O que que dá a meio tom de Ré? O Ré sustenido. Quem que tá a meio tom de Mi? O Fá. Quem que tá a meio tom de Fá? O Fá sustenido. Quem que tá a meio tom de Sol? O Sol sustenido. Quem que tá a meio tom de Lá? O Lá sustenido. Quem que tá a meio tom de Si? O Dó. Então aqui, ó, já escrevi o campo harmônico de Dó sustenido. Aí é só seguir aquela regrinha. Vai ficar bem bagunçado aqui, mas eu acho que você vai conseguir entender. Aí o sexto, o terceiro e o segundo são menores. E o que sobrou é maior. Então esse aqui é a panelinha que eu posso usar em Dó sustenido. São os acordes que eu posso usar em Dó sustenido. Aí eu quero saber de Ré, a mesma coisa aqui, ó. É só vir aqui, ó, na escala cromática, vizinho, e fazer a mesma coisa. Ó. Isso aqui é Ré. O Ré próximo é Ré sustenido. Se aqui é Mi, o Mi não tem sustenido, né? Então é Fá. Se aqui é Fá sustenido, a meio tom de Fá sustenido, o que a gente tem? A gente tem o Sol. Se aqui é Sol, quem que está no tom de Sol? Sol sustenido. Se aqui é Lá, quem que está meio tom de Lá? Lá sustenido. Se aqui é Si, quem que está a meio tom de Si? Dó. Se aqui é Dó sustenido, quem está a meio tom de Dó sustenido? O Ré. Aí é só seguir aquela regra de sempre. Eu acho que você já entendeu. Né? Meio diminuto, a gente ignora. O sexto é menor, o segundo é menor. E o terceiro é menor, o resto é maior. Então essa aqui é a panelinha que eu uso para tocar em Ré sustenido. O campo harmônico de meio tom de Mi já está aqui, ó. Meio campo harmônico de Mi está quem? Fá. Depois de Fá sustenido está quem? Sol. Depois de Sol sustenido está quem? Lá. Porque o Fá aqui ele já está meio tom de Mi, né? Então ficou fácil. Agora eu quero saber o de Fá sustenido. Quem está meio tom de Fá? Fá sustenido. Quem está meio tom de Sol? Sol sustenido. Quem que está meio tom de Lá? Lá sustenido. Quem está meio tom de Lá sustenido? Si. Quem está meio tom de Dó? Dó sustenido. Quem que está meio tom de Ré? Ré sustenido. Quem que está meio tom de Mi? Fá. Segue a regrinha, ignora. Segundo, terceiro e sexto são menores, o que sobrou é maior. Aqui você tem a panelinha
de Fá sustenido, é o que você pode usar. E aí é só seguir a lógica. A meio tom de Sol tem aqui, o Sol sustenido. Eu quero saber o campo harmônico de Sol sustenido, então eu vou escrever tudo meio tom acima. Gente, terrível fazer o G. Isso aqui é um G, viu? Usa a imaginação. Tá? Meio tom de Lá, quem que tá? Lá sustenido. Meio tom de Si, quem que tá? O Dó. Meio tom de Dó, quem que tá? Dó sustenido. Meio tom de Ré, quem que tá? O Ré sustenido. Meio tom de Mi, quem que tá? O Fá. Meio tom de Fá sustenido, quem que tá? Sol. Então é só seguir a regra. Isso aqui a gente não usa. Segundo, terceiro e sexto são menores. E o que sobrou é maior. Aí, gente, eu vou deixar isso aqui para você fazer em casa. Para você praticar. Segue a mesma lógica. Agora você quer saber o tom de Lá sustenido, né? Então você vai comparar. A meio tom de Lá, quem tá? Lá sustenido. A meio tom de Si, quem tá? Ok? Faça sozinho. E esse aqui, ele já tá a meio tom de Lá sustenido. Então, quando você fizer isso aqui, você já vai ter finalizado. Você vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, que você vai colocar aqui, 12. Aí você vai ter o campo harmônico de todos os 12 tons. Eu sei que a letra é difícil de entender, mas eu acho que você vai conseguir ter uma base. Escreve nos comentários para mim a dúvida que você ficou, qualquer dúvida, e dá uma olhada nesse outro vídeo que eu estou deixando aqui para vocês verem.